Olá! Essa terceira aula você já aprendeu muitas coisas. Se você colocar em prática tudo que eu estou te ensinando, eu tenho certeza que você vai ter um aumento de produtividade considerável nos próximos dias. Algumas coisas você pode relutar em colocar em prática porque o seu sabotador está sendo mais forte do que você. Você não pode deixar isso. E agora nós vamos aprender mais uma ferramenta. Uma ferramenta que vai se juntar a aqueles 4 elementos essenciais da felicidade. Essa ferramenta é chamada Pirâmide do Sucesso. Em algum lugar aí você vai baixar essa ferramenta para que você possa usar. O que é essa Pirâmide do Sucesso? Essa Pirâmide do Sucesso se dá da seguinte maneira. Aqueles 4 elementos da felicidade, aonde você determinou aonde você quer chegar para daqui a um ano, e para cada elemento daquele você vai criar uma pirâmide do sucesso. Essa pirâmide do sucesso nada mais é do que um plano de ação. Então eu vou te ensinar agora você traçar um plano de ação para que daqui a um ano você consiga chegar onde você quer chegar. A pirâmide do sucesso vai te ajudar nas suas tarefas. Cada item para que você consiga chegar à felicidade, nós vamos criar várias tarefas. Essas tarefas vão ser armazenadas e depois você vai distribuir no DRD e dentro do DRD você vai utilizar no seu PDP. Então, olha a engrenagem como é que está se encaixando uma coisa na outra. Então, como é que funciona essa pirâmide do sucesso? Você vai colocar lá no topo o seu objetivo. O seu objetivo ele não pode ser tão pequeno como, por exemplo, ir no banco pagar uma conta, mas ele também não pode ser tão grande, tão demorado e tão difícil de ser alcançado. Pega aqueles 4 elementos da felicidade e você vai pegar para cada um elemento, escolha um objetivo. Qual o objetivo? Então vou dar um exemplo. Conquistas materiais. Eu tenho como objetivo trocar de carro. Conquistas pessoais, eu tenho como objetivo se dedicar mais tempo à minha família, ou fazer um passeio com a minha família no verão para alguma praia, ou fazer um passeio com a minha família pelo Nordeste, ou eu tenho uma vontade grande de fazer uma pós-graduação, ou iniciar um mestrado, ou emagrecer 10 quilos, ou passar no concurso público, ou melhorar o relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, ou melhorar o relacionamento na empresa onde você trabalha. É um objetivo. O objetivo, como eu já expliquei, ele é qualitativo. Você pode pegar, dentro desse objetivo, você precisa ter maior especificidade. É o pilar da clareza. Então quando você coloca lá, objetivo, iniciar um mestrado, você precisa descrever qual é esse objetivo com especificidade, com clareza. Passar no mestrado, fazer um mestrado significa objetivo bem claro. Tem que dizer qual é o mestrado, qual é a instituição e, com clareza, qual é o período que você vai iniciar. É na metade do ano que vem, é no início do ano que vem, aí você tem clareza na sua mente daquilo que você está querendo. Quando você determinar o seu objetivo, você precisa criar para esse objetivo 3 metas. As metas precisam ser quantificadas para que você possa medir. É o que nós chamamos de pedra de medição. Então, por exemplo, nesse exemplo de passar no mestrado, fazer um mestrado. Primeira meta, eu preciso conhecer qual é o procedimento de seleção para esse mestrado. Então coloca lá, meta 1, conhecer o procedimento do processo de seleção do mestrado. Meta 2, eu preciso saber qual é a quantia que eu preciso economizar, que eu preciso guardar, que eu preciso investir para que eu possa ter dinheiro suficiente para fazer um mestrado. Então repare que eu tenho maneiras de medir essas metas. Então, como é que vai ficar mais fácil na sua mentalidade? Em vez de eu fazer o mestrado, o que eu preciso focar agora é apenas saber o processo de seleção do mestrado. Em vez de eu fazer um mestrado, eu preciso saber agora quanto que eu preciso ter de dinheiro guardado para que possa me dar tranquilidade para fazer o mestrado. Então vou dar outro exemplo. Objetivo, eu quero melhorar o relacionamento com a minha esposa.
Especificidade. Melhorar que tipo de relacionamento? Eu quero melhorar o relacionamento com a minha esposa, tendo tempo para conversar mais com ela, tendo tempo para passear mais com ela, tendo tempo para entender as coisas que ela faz e participar mais das atividades dela. Precisa ser bem específico. E aí você precisa traçar as suas metas. Qual a primeira meta com relação a esse objetivo de passar mais tempo com a esposa? Meta 1, eu preciso me dedicar 2 horas do dia à minha esposa. Então repare que eu tenho como medir a minha meta. Então você vai criar 3 metas para cada objetivo. Mas siga esse procedimento. Crie o seu objetivo dentro dos 4 elementos essenciais da felicidade. Você vai fazer essa pirâmide do sucesso para todos os 4 elementos. Então qual é o seu objetivo para daqui a 1 ano? Que nós já conversamos em aulas anteriores. Você vai colocar esse objetivo, depois colocar maior especificidade, maior clareza, criar 3 metas para esse objetivo, metas que você tem condições de medir. E para cada meta você vai criar 3 atitudes. O que eu preciso fazer? Atitude, ação. Quais as ações que eu preciso ter para cumprir essa meta? Isso é uma ferramenta de grande poder, a pirâmide do sucesso, que eu utilizo dentro de plano de ação dos meus clientes. É uma ferramenta onde dentro da sua mente você vai traçar um plano de ação. E quando você criar para cada meta 3 atitudes, você vai ter então 9 atitudes, 9 ações. Essas ações pequenininha é onde você precisa se dedicar. Então não tem mais aquela ideia de fazer um mestrado. É uma ação pequenininha, como por exemplo, a meta de saber o processo de seleção, uma ação é escolher qual é a universidade, qual a instituição que eu vou fazer o meu mestrado. Segunda atitude. Segunda atitude é relacionar a documentação necessária para entrar dentro do processo de seleção. Então repare que aquilo que era o macro, que era maior, se transformou em atividades e atitudes pequenas. Essas atitudes pequenas é onde você, dentro do seu DRD, você vai colocar e vai distribuir. Então, semana que vem, na terça-feira de manhã, eu vou providenciar essa documentação para o mestrado. Então, lá no DRD, você vai colocar essa atitude, essa ação. E aí você vai começar, então, para cada elemento essencial da felicidade, você vai traçar uma pirâmide do sucesso e para cada objetivo você vai ter 9 atitudes. Então, se nós temos 9 atitudes para cada objetivo e nós temos 4 objetivos, você vai ter então 36 ações, 36 atitudes, aonde quando for fazer o DRD, você vai distribuir essas 36 atitudes no DRD. Não precisa ser tudo na mesma semana. Você pode colocar uma parte nessa semana, uma parte na outra semana, você pode ir distribuindo. O que você não pode fazer é atropelar uma atitude em relação à outra. Existe um grau de hierarquia, de prioridade. Então não tem como eu relacionar a documentação para o mestrado sem antes saber qual é a instituição que você vai fazer o mestrado. É uma ferramenta de grande poder que você precisa colocar no seu DRD uma parte da manhã, uma parte da tarde, uma parte da noite para se dedicar a cada uma pirâmide do sucesso para cada elemento essenciais da felicidade. Então, mais uma ferramenta aí sendo ensinada. E eu tenho certeza, se você deixar de lado aquilo que o seu sabotador vai te falar, ele vai te avisar que isso é perca de tempo, que isso não funciona, que isso é muito cansativo, que isso dá muito trabalho. Enquanto você deixar essa luta do eu comigo mesmo ser vencida pelo eu, que é bastante crítico, você não vai conseguir se deslocar, sair do ponto A e ir em direção ao ponto B. Então seja mais forte, mude o seu pensamento e comece a tentar, comece a preencher essa folha. Objetivo, qual objetivo que eu quero? Aquele que você já determinou. Escreva isso de uma forma muito clara, peça alguém para ler. Você entendeu aqui o meu objetivo, o que eu quero? Não entendi não, tá? Então melhore a especificidade. Ou senão a pessoa vai ler e fala, não, entendi, tá bem claro para mim. Beleza. Cria as 3 metas. Depois das 3 metas, para cada meta 3 objetivos, você vai ter 9 objetivos. Então com isso você vai ter
36 atitudes e ações que você precisa distribuir de uma forma hierárquica dentro do seu DRD. Então, repare que existe uma engrenagem de todo o nosso processo, de todo o nosso método. E essa ferramenta vai ser de grande importância para você ir em direção à realização Repare que existe toda uma engrenagem. A cada aula, a cada vídeo, você vai aprendendo uma coisinha que vai se encaixando. E essa ferramenta, Pirâmide do Sucesso, é uma ferramenta que está ligado aos 4 elementos essenciais da felicidade, está ligado ao seu DRD e está ligado ao seu PDP, porque naquele dia do seu DRD que você precisa fazer essa ação, você vai colocar lá no dia anterior, dentro do seu plano de produtividade diário, do seu PDP, para que você possa no outro dia colocar em prática. Então, vamos seguir porque nós temos muitas coisas ainda a aprender e o melhor ainda está por vir.